Saudações, galera, beleza? Bom, dando então continuidade ao conteúdo, a gente viu inicialmente o racionalismo, né? A gente entendeu a oposição ao racionalismo, que é o empirismo, e a gente vai aprofundar o empirismo de alguns pensadores empiristas mais à frente, mas dando continuidade ainda ao conteúdo relacionado com o racionalismo, ou seja, o conteúdo racionalista, depois de René Descartes, que a gente viu na última aula, hoje nós vamos para o pensamento de Baruch Spinoza. Tranquilo? Bom, Spinoza é do século XVII. Quando a gente fala do século XVII, é preciso ponderar algumas coisas sobre a biografia do Spinoza, que são extremamente importantes para compreender a obra como um todo. Ele é filho de pais judeus que são expulsos de Portugal. Ou seja, por um pouquinho, Spinoza não nasceu português. E, óbvio, alguns grandes estudiosos da obra de Spinoza perguntam se tivesse nascido lá em Portugal, se o seu pensamento teria sido alterado, se ele teria seguido pelas mesmas linhas do que produziu. Enfim, essa é uma pergunta sem respostas. Segundo ponto, os pais de Spinoza então vão para a Holanda, chamados Países Baixos, no contexto desse século XVII, e Spinoza nasce lá. Spinoza nasce holandês. A Holanda, que já naquele momento histórico já era um país mais aberto, mais flexível, mais dinâmico do que outros ali do centro da Europa, que eram mais tradicionais, mais religiosos. Havia uma liberdade muito maior de rito, de credo presente dentro da Holanda naquele contexto. E Spinoza então nasce dentro daquela lógica. Spinoza sempre demonstrou uma inteligência inata, inteligência que ele vem com ela, né, inata, nasce com ele, e que ele vai desenvolvendo por sua curiosidade por tudo quanto é conhecimento. Ele vai se debruçando sobre livros e ele começa a ler filosofia e algumas obras clássicas muito cedo. E o que é interessante, ler e compreender. Então, óbvio, ele perpassa lá pelos antigos, pelos chamados filósofos clássicos, como Platão, como Aristóteles, avança pelos neoplatônicos, lê muita coisa dos modernos, dos seus, de certa forma, contemporâneos, como Galileu Galilei, todo aquele movimento da Renascença, o que aquela Renascença tinha produzido em termos de pensamento, de mudança de perspectiva, de negação da escolástica. Baruch Spinoza também vivenciou tudo isso, também leu muito sobre tudo isso e pôde, óbvio, refletir com muita profundidade sobre todas essas formas de pensar, como todas essas formas de explicar a realidade. Para além dessa busca filosófica, ele também fez um estudo muito aprofundado dos principais livros sagrados da religião judia, ou seja, do judaísmo. Então, ele leu a chamada Bíblia Judaica, né? E leu também a Cabala. Formou um conhecimento muito amplo. Descartes era, sem sombra de dúvida, a principal referência naquele contexto, dentro do campo da filosofia, ali dialogando com a matemática, com a filosofia, com a teoria do conhecimento. Ele leu Descartes e leu com muita atenção, inclusive muito da sua teoria, do que a gente vai ver que hoje é uma contestação do pensamento de Descartes em alguns pontos. Na filosofia política ele leu o Hobbes, pensou muita coisa a partir do pensamento de Hobbes. E o que é interessante, e aqui cabe um parêntese que você deve guardar num lugar especial aí na memória, anotar no caderno se possível, é que quando a gente fala do pensamento de Spinoza, é preciso lembrar que mesmo sendo filósofo, dentro da filosofia existem áreas
de conhecimento. E Baruch Spinoza pensou três áreas muito importantes da filosofia. A epistemologia, ou seja, a teoria do conhecimento, a política, ou a filosofia política, e a ética. Essas três áreas foram fundamentais dentro do pensamento do Spinoza. Então, hoje nós estamos falando de quê? Da epistemologia de Spinoza, do pensamento de Spinoza, da teoria do conhecimento formulado por ele. Tranquilo? Mais à frente a gente vai se debruçar sobre a filosofia política dele e elementos da filosofia do Hobbes que o influenciaram. Tranquilo? Então vamos adiante. Bom, algumas das principais obras do Spinoza são o Tratado Político, o Tratado Teológico Político, o Tratado da Correção do Intelecto, Princípios da Filosofia de Descartes, que é um livro só, Tratado da Correção do Intelecto e Princípios da Filosofia de Descartes, e a Ética. E aí, ética demonstrada à maneira dos geômetras. O que é interessante Descartes era matemático, Spinoza também tem uma base matemática muito forte, e percebam uma conexão entre esses pontos, que é a busca por um método. A busca por um caminho seguro para construir um conhecimento verificável. Se vocês refletirem um pouquinho com o que eu disse na aula passada, é a pedra de toque daquele contexto. É a busca permanente de praticamente todos aqueles pensadores. Construir um método seguro para se alcançar um conhecimento seguro, verdadeiro. Beleza? Então vamos adiante. Bom, no Tratado Teológico Político, a obra defendeu a separação entre Estado e religião. Como vocês já viram, Spinoza era judeu. E dada a sua inteligência, dada a sua capacidade de compreensão, dada a sua dinâmica de leitura, dada a sua capacidade de explicar o que lia, ele foi desde cedo já encaminhado pelo pai na esperança de que se tornasse um rabino, se tornasse um pregador, um orador dentro da religião judaica. No entanto, na medida em que ele se aproximava da ciência, na medida em que ele se aproximava da filosofia, na medida em que ele se aproximava da matemática, ele automaticamente se distanciava da religião. E ele passou então, no primeiro momento, a defender que o Estado e a religião não deveriam caminhar juntos, que a religião deveria dar conta da responsabilidade dela, enquanto religião, e que o Estado deveria funcionar de forma laica, sem nenhum valor ou referência de cunho religioso. Em seu livro A Ética, por exemplo, ele vai descrever o livro praticamente todo sob a perspectiva da matemática, da geometria, tentando explicar que se existe algo que pode ser... se existe algo, esse algo ele pode ser explicado através da geometria. Ele pode ser explicado através de uma equação. O que é interessante peguem aí um triângulo retângulo. Lembram? A soma dos catetos vai ser igual, enfim, a equação matemática. Matemática não é minha praia, então não me peçam para lembrar fórmulas. Mas, se existe o triângulo retângulo, eu posso explicar esse triângulo retângulo através de quê? Através de uma equação matemática. E aí ele vai demonstrar, a partir de toda a escrita dessa obra, Ética, à maneira dos geômetras, que tudo o que existe na realidade é passível de ser explicado racionalmente. E melhor, é passível de ser compreendido racionalmente. O que é que Spinoza está nos dizendo, galera? Que absolutamente tudo o que existe pode ser entendido. Tudo o que existe pode ser compreendido pela razão humana. Olha o passo à frente. Olha o avanço da capacidade de compreensão que ele está colocando sobre
o teto do conhecimento, sobre o teto da razão. Tranquilo? E aí, é óbvio que alguém que foi criado para ser um religioso, alguém que foi criado para ser um expoente dentro da religião judaica, ao se posicionar dessa forma, ao contestar alguns preceitos, alguns valores que são extremamente caros ao judaísmo, óbvio que ele seria então afastado de tudo isso. Óbvio que ele seria contestado e ele foi excomungado. Então, assim, ele foi excomungado, expulso de sua sinagoga. Todas as pessoas do seu convívio, familiares, amigos, pessoas que compartilhavam a mesma comunidade com ele, foram proibidas de manter qualquer tipo de contato com ele e com o pensamento dele. Isso é tão sério, isso é tão impactante que tipo, a família rompe com ele perde os laços familiares, ele perde os laços de amizade, as pessoas ficam proibidas de ler suas obras, de acessar seus pensamentos, e mesmo aqueles que num dado momento insistem em se aproximar, quando são cobrados, quando são investigados, negam essa relação de troca de conhecimento. O edito que condenou Baruch Spinoza à excomunhão não chama, por exemplo, de Benedictus, que seria a versão latina do nome Spinoza, Baruch. Chama de Maledictus, ou seja, não de bendito, mas de maldito. E aí ele entra para a história da filosofia como o filósofo maldito. Questão de vestibular. Lembrem-se, se aparecer a alcunha filósofo maldito, quem é? Baruch Spinoza. E aí, isso é tão sério que o termo espinosismo fica sendo algo ofensivo dentro da história da filosofia. Leibniz, que é outro racionalista, matemático, que vocês vão estudar em seguida, ele passa um tempo conversando com Spinoza, dialogando sobre filosofia, compartilhando algumas ideias, mas quando ele é abordado e questionado sobre essa relação intelectual, ele nega. Ele diz que não, que a convivência era amistosa de quem senta para jogar a conversa fora. Por quê? Porque se ele assume que era um pensador diante de um outro pensador a debater teorias filosóficas, ele provavelmente também sofreria inúmeras sanções. Ele provavelmente também sofreria inúmeras perseguições. Marlene Chauí, professora aposentada da USP, ela é a maior especialista em Spinoza no Brasil. Escreveu um livro belíssimo, eu estou louco para ler, mas ainda não tem, que é sobre a vida e a trajetória do pensamento de Spinoza, catatal de mais de 600 páginas. Ela tem essa citação que eu acho muito bacana. Ela diz: é o radicalismo da razão livre e da alegria de pensar sem submissão a qualquer poder constituído, seja este religioso, moral ou teórico. E a decisão de afastar tudo o quanto nos cause medo e tristeza, que torna Spinoza perigoso e odiado para uns, mas também amado para outros. Ou seja, o pensamento do Spinoza é um pulsar, é uma vida em si mesmo. É um pensamento vivo. Ninguém mergulha no pensamento do Spinoza e sai igual. E sai acorrentado a preconceitos que tinha antes, ou a ideias ou maneiras de ver o mundo que tinha antes. É uma descoberta. Conhecimento imaginativo. E óbvio, vocês vão percebendo no decorrer desse conteúdo o motivo pelo qual, ou os motivos pelos quais ele foi rechaçado pelo judaísmo, ele foi contestado por esse judaísmo. Imagine o seguinte, ele vai dizer, vai pensar que a imagem que o ser humano criou sobre Deus é o resultado das projeções das qualidades do próprio ser humano num ser superior e supremo, ou seja, em uma imagem antropomórfica. Tem umas falas de alguns estudiosos que dizem uma coisa muito interessante. Diriam, se nós fôssemos capazes
de perguntar a um camelo qual a ideia que ele faz de Deus, provavelmente ele diria que seria um Deus com formas de camelo. Se perguntássemos para qualquer outro animal, esses animais diriam que Deus são suas próprias formas dentro de uma ideia de perfeição. O que é que essa analogia que eu estou fazendo tem a ver com esse pensamento do Spinoza? Spinoza está dizendo que as religiões conceberam a imagem de Deus como a nossa imagem. Ou seja, não foi Deus quem nos criou a sua imagem e semelhança, mas nós que demos a nossa imagem para Deus, mas dentro de uma ideia de perfeição, já que nós somos falhos, já que nós somos incompletos. No entanto, para Spinoza, Deus não age e nem pensa como nós, seres humanos. E aqui, olha, ele vai contestar. É incorreta a imagem de que Deus criou o mundo a partir do nada e que, portanto, não estaria integrado ao mundo, mas separado dele. Para Spinoza, no entanto, nosso intelecto tem condição de compreender racionalmente toda a realidade e as leis que regem o universo. Aqui tem dois pontos extremamente importantes. Primeiro, por que Deus não pensa e nem age como nós? Porque nós somos parte de uma organização muito específica, que compete às características que são comuns à nossa espécie. Quando a gente pensa Deus age dentro de uma ideia de liberdade, de quem não está submisso a nenhuma lei. Por quê? Porque ele está além dessa lei. Mas perceba o seguinte, quando a gente pensa em Deus, independente da religião, vou pegar aí, pense aí as principais religiões do mundo, monoteístas. Deus criou o mundo do nada. Para a nossa Bíblia Sagrada, Deus criou o mundo a partir, trabalhou 6 dias, descansou trabalhou de segunda a sábado, descansou no domingo. Ponto. Daí o domingo ser um dia sagrado de descanso. Quando a gente pensa por essa ótica, que é a ótica da religião, Deus criou tudo de fora e ele continua fora, onisciente, onipresente, onipotente, observando sua criação. Spinoza vai dizer que há um equívoco ali. Deus não criou tudo de fora. Ele vai defender uma outra teoria que na verdade diz que Deus não está fora, está dentro de tudo que existe. Que Deus é tudo que existe. E aí ele vai defender, eu vou explicar um pouco mais à frente, que Deus não é transcendental, ou seja, que está fora, que transcende. Não, Deus é imanente, que está junto, que é inerente, que faz parte. E aí, óbvio, quando você propõe uma reflexão dessa, é de uma complexidade gigantesca. Daí a importância de se entender quando Spinoza nos convida a abraçar, vamos dizer assim, a ideia de que a razão humana é capaz de compreender tudo que rege o universo, inclusive Deus. Bacana? Então vamos adiante. E aí, o intelecto humano é capaz de entender os fatos aparentemente inexplicáveis da natureza, explicar as atitudes irracionais do ser humano, esclarecer todos os problemas que parecem misteriosos e obscuros e eliminar, de uma vez por todas, os milagres e superstições. Olha o que é que ele está nos dizendo. Que é só usar a razão, que é só refletir de maneira detida e atenta, que a gente vai além da superfície. Que a gente vai além do que a percepção rasa, do que as sensações nos ofertam. Lembrem-se, Spinoza é um racionalista e, como tal, defende que o conhecimento se dá através da razão e não da experiência.
Lembrou? Interiorizou esse conhecimento? Interiorizou essa ideia? Então vamos para o próximo ponto. Elites religiosas. Deus é vingativo, age de acordo com sua vontade caprichosa. Em nome de Deus, essa classe estabeleceu o que é certo e o que é errado, o que deve ser feito e o que é proibido. E aqui, olha a confusão. Spinoza vai dizer que há elites religiosas que concebem a ideia de Deus e colocam na boca de Deus, ou seja, trazem como se fossem ideias divinas, modelos, parâmetros, valores que servem, na verdade, aos interesses dessas próprias elites religiosas, que atendem às necessidades dessa elite religiosa. E por isso a gente não deveria seguir essas elites religiosas. É sermos capazes de pensar, de investigar, de compreender por nós mesmos. E aí, óbvio, ele diz que há duas possibilidades para rompermos com essa opressão, com esse impor de ideias prontas. A primeira, ele diz que é interpretar as escrituras sagradas conscientes de que elas falam de um contexto específico, de um momento histórico específico, de traços culturais específicos. Então eu não posso, sob nenhuma hipótese, tirar essa escritura desse contexto, porque se eu o faço, eu comprometo o entendimento do que está sendo dito ali. E aí, o segundo passo para romper, o segundo caminho para romper com essa dominação seria reformar, vamos dizer assim, nossa forma de pensar, nosso intelecto, nossa capacidade de compreender. E aí, óbvio, que a gente só faz isso na medida em que exercita esse pensamento, na medida em que exercita essa curiosidade, na medida em que busca outros pontos de vista sobre o mesmo tema para compreendê-lo de maneira mais ampla, de maneira mais questionável. Tranquilo? Então, adiante. O conhecimento verdadeiro, o conhecimento verdadeiro. As interpretações que as religiões oferecem sobre Deus e o universo são frutos da imaginação e não do conhecimento verdadeiro. Por que ele está dizendo isso? Porque tudo o que está sendo posto, ofertado, dado pela religião, não parte de uma investigação sistemática, metódica, organizada. Parte do princípio da fé, da crença. Ou você crê ou você não crê. E ele diz que há meios para conhecer essa verdade, para explicar essa verdade de maneira mais segura, sem recorrer à imaginação, amparado exclusivamente no que ele chama de um conhecimento verdadeiro. E aí ele vai dizer que esse conhecimento verdadeiro, ele vai pensar que esse conhecimento verdadeiro deve investigar a causa que determina um ser ou um evento, e não se concentrar com as noções incompletas que a imaginação oferece. Por que as coisas caem? Pergunta que beira a idiotice. Pega uma caneta. Se soltar essa caneta, ela cai. Não cai? Vocês já pararam para se perguntar em algum momento por que ela cai e não sobe, por exemplo? Não? Verdade, nunca. Vocês nunca pararam para se perguntar sobre algumas coisas óbvias? E óbvio, vocês sabem a resposta disso aqui. Por que essa caneta cai? Porque Isaac Newton, estudando a física, teorizou que existe uma força chamada força da gravidade que atrai os corpos para o centro. Logo, se eu solto, ela cai. Se Isaac Newton não tivesse investigado e descoberto, provavelmente a gente arrumaria uma outra explicação para dizer por que os corpos caem, por que as coisas caem. Então, o que é que eu estou dizendo aqui? Que foi exatamente a curiosidade de um homem ao investigar o porquê essas coisas caem, que nos ofertou uma verdade, um conhecimento verdadeiro, um conhecimento seguro, que nos faz hoje entender a causa do porquê as coisas caem. Ou seja, qual é a causa? A lei da gravidade.
Tranquilo? Quando conhecemos a coisa por suas causas reais, conhecemos a essência dessa coisa e o fato, e de fato, o que ela é, sua natureza. Entendeu? Se eu compreendo por que as coisas são como são, de onde vieram, eu sou capaz de compreender a natureza dessas coisas. E aí ele vai reforçar mais uma vez que Deus, ele não está condicionado aos mesmos modelos humanos. Porque Deus está fora da humanidade, Deus é infinito, Deus é eterno, Deus está fora do tempo e do espaço. Dentro dessa lógica, Deus age em liberdade, pois não é obrigado a agir de acordo com a vontade de outros seres. Sua ação decorre de sua própria natureza. Vamos lá. A gente nasce dentro de uma sociedade. Quando a gente chega nessa sociedade, a gente já se depara com um conjunto de normas e valores compartilhados por aquela sociedade. E a gente vai ser educado para se adequar a essas normas e valores estabelecidos por essa sociedade. Depois dessas normas e valores, para além delas, existem as leis que estabelecem limites claros do que se deve e do que não se deve fazer. Romper com essas leis nos põe em apuros, porque seremos, no mínimo, julgados, condenados e presos por ferir a lei. Então, a gente é educado e, ao mesmo tempo, forçado a se adequar a essas normas, a esses limites, e a gente vai existir dentro deles. Deus está fora de tudo isso. Deus pode agir livremente porque ele não precisa se submeter a nenhuma vontade externa. E essa liberdade se manifesta em sua própria natureza. Ele é o que é e age do jeito que age porque ele é assim. Ponto. E aí, Deus, para Spinoza, ele não está fora da realidade. Ele não está fora de tudo que existe como um Deus criador. Ele está no mundo. Então ele não está só no templo religioso. Ele está no templo religioso, ele está fora do templo religioso. Ele está nos lugares sagrados e ele está nos lugares de pecado. Ele está com as pessoas ditas boas, mas também está com as pessoas ditas ruins. Ele está nos seres animados, ou seja, que têm vida, e está nos seres inanimados, que não têm vida. Deus é a própria realidade. Deus está em tudo. Esse é o pensamento de um Deus imanente do Spinoza. Tá claro? E aí, por fim, a gente chega à unicidade substancial. Dá um passo atrás. Lembra que René Descartes disse que existem duas substâncias? O pensamento e o corpo. Res cogitans e a extensão, res extensão. Então, e que essas duas substâncias, ele, óbvio, por serem duas substâncias distintas, ele precisou achar uma solução para o problema da comunicação. E essa comunicação seria dada pela glândula pineal. Óbvio que a gente vai percebendo com as outras teorias de que Descartes se equivocou nesse contexto. Spinoza, que leu muito Descartes, que leu muito atentamente Descartes, vai discordar categoricamente do pensamento de Descartes, do pensamento cartesiano. Por quê? Porque ele vai dizer que não existem duas substâncias. Por que não existem duas substâncias? Porque ele vai dizer que o pensamento e a alma, eles são atributos de Deus e modos dos seres humanos. Por que atributos de Deus e modos dos seres humanos? Porque enquanto atributo, ele é infinito. Deus é eterno. Deus é infinito. Deus está fora do tempo e do espaço e os atributos de Deus também. No entanto, os modos são finitos, são mutáveis. E nós, por sermos finitos e mutáveis,
não temos esses atributos e não somos substâncias, somos modos. Então, quando você pensa no modo do pensamento, no atributo pensamento, alma, qual seria o modo para a gente? Intelecto, o pensamento humano, o amor. Quando você pensa no corpo, na resistência, você vai pensar no modo, corpo físico, um movimento físico, o balançar das mãos. Percebe? O atributo é infinito, é de Deus. Os modos são nossos, finitos, mutáveis, mortais. E aí, não existem duas substâncias como defendia Descartes, mas só uma. Quem é essa substância? Exatamente, Deus. E por que Deus é substância? Porque na concepção do pensamento de Spinoza, a substância é o que basta a si mesmo, que não foi criado por ninguém e que não pode ser destruído. Logo, Deus. Quem criou Deus? Quem pode matar Deus? Ninguém. Então, só existe essa substância é o próprio Deus. Substância é apenas o que é causa de si, que depende apenas de si para existir e não de alguma outra coisa, Deus. O pensamento e a extensão são os únicos atributos de Deus que o ser humano é capaz de perceber. E aqui vem uma questão muito interessante. Spinoza diz que Deus tem múltiplas substâncias, infinitas substâncias, mas que a gente só consegue acessar as duas que nós temos os modos delas, que são o pensamento e a extensão, ou seja, a alma e o corpo. Todos os outros atributos de Deus nos escapam. A gente não consegue acessá-los. Beleza? Dá uma lida no conteúdo novamente. Dá uma lida com bastante atenção. Anota as partes principais. Se você ficar com alguma dúvida, deixa aí no caderno bonitinho, riscado, com o nome puxado, uma linha escrito dúvida do lado, porque semana que vem tem live e aí eu posso sanar qualquer uma dessas dúvidas que permanecerem. Mas não deixe de ler o conteúdo, pelo menos umas 2 ou 3 vezes. Beleza? Então eu fico por aqui. Um forte abraço para vocês e tchau, tchau.